Entre nas sombras do passado e desvende os segredos ocultos por trás das lendas mais enigmáticas da humanidade. Neste canal, mergulharemos nas histórias que resistiram ao teste do tempo, explorando os mitos e mistérios que moldaram civilizações inteiras. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas lendas do passado e descubra a verdade por trás das sombras. Bem-vindo ao plano místico, onde as lendas se tornam realidade. A lenda de Fenrir é uma das mais fascinantes e sombrias da mitologia nórdica. Fenrir é um lobo gigantesco e feroz, filho do deus trapaceiro Loki e da gigante Angerboda. Ele é irmão de Jormungandr, a grande serpente que circunda o mundo, e de El, a guardiã do mundo dos mortos. O nascimento e a profecia. Desde o nascimento de Fenrir, os deuses de Asgard temiam seu imenso poder. Havia uma profecia que dizia que ele cresceria tanto que se tornaria uma ameaça incontrolável, sendo responsável por grandes desgraças, incluindo a morte de Odin durante o Ragnar Kappa, o apocalipse da mitologia nórdica. O encarceramento. Os deuses decidiram tomar medidas para controlá-lo. Tentaram prendê-lo com correntes comuns, mas Fenrir quebrou todas facilmente. Finalmente, pediram aos anões que criassem uma corrente mágica, chamada Gleipnir, feita de materiais místicos e raros, como o som dos passos de um gato e a raiz de uma montanha. Gleipnir era fina, mas indestrutível. A traição dos deuses. Para enganar Fenrir e convencê-lo a se deixar prender, os deuses propuseram um jogo, testar sua força com a nova corrente. Desconfiado, Fenrir concordou apenas se um dos deuses colocasse a mão em sua boca, como garantia de que não seria enganado. Tyr, o deus da guerra e da justiça, corajosamente fez isso. Quando Fenrir percebeu que não conseguiria se soltar, arrancou a mão de Tyr com uma mordida. O Ragnar Kappa. De acordo com a lenda, Fenrir permanece preso até o dia do Ragnar Kappa. Quando o fim do mundo chega, ele se liberta, trazendo caos e destruição. Durante a batalha final, Fenrir devora Odin, mas é finalmente derrotado por Viar, filho de Odin, que pisa em sua mandíbula com uma bota mágica e o destrói. Simbolismo. Fenrir representa o caos, a força incontrolável e o destino inevitável. Sua história reflete a visão nórdica de que, mesmo os deuses, com todo o seu poder, não podem escapar do destino. A lenda de Skapll-Hati vem da mitologia nórdica e está ligada aos ciclos do Sol e da Lua. Skapll-Hati, Skapll enganador, é descrito como um lobo gigante que persegue o Sol, tentando devorá-lo. Hati ódio, outro lobo gigantesco que persegue a Lua, buscando o mesmo destino para ela. A lenda. De acordo com a tradição nórdica, os deuses tentavam manter a harmonia do mundo, mas esses dois lobos, filhos de Fenrir, outro lobo temido, viviam correndo pelo céu atrás dos astros celestes. Quando Skapll-Hati chegavam perto de capturar suas presas, acreditava-se que eclipses solares ou lunares aconteciam. O Ragnar Kappa. Na profecia do Ragnar Kappa, o fim dos tempos na mitologia nórdica, Skapll finalmente devora o Sol, enquanto Hati faz o mesmo com a Lua. Isso simboliza o caos e a destruição, marcando o início de uma nova era. Esses lobos simbolizam a luta eterna entre luz e escuridão, dia e noite, e são parte fundamental da rica mitologia dos povos nórdicos. A lenda de Cérbero vem da mitologia grega. Ele é conhecido como o terrível cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo ou Hades, evitando que os mortos saíssem e os vivos entrassem sem permissão. Descrição. Além de suas 3 cabeças, Cérbero é frequentemente descrito com uma cauda de serpente e várias cobras surgindo de seu corpo. Cada cabeça simbolizaria o passado, o presente e o futuro, ou também a vigilância contínua. Origem. Cérbero era filho de Tifão e Equidna, criaturas monstruosas. Ele tinha irmãos igualmente assustadores, como a Hidra de Lerna e Ortrus, um cão de 2 cabeças. Mitologia. Cérbero aparece em várias histórias importantes. 1. Os 12 trabalhos de Hércules. Um dos desafios de Hércules era capturar Cérbero e trazê-lo à superfície sem usar armas. Com força sobre-humana, Hércules conseguiu dominar a fera e cumprir essa tarefa. 2. A descida de Orfeu. Orfeu, um músico talentoso, acalmou Cérbero tocando sua lira, conseguindo entrar no submundo para tentar resgatar sua amada, Eurídice. 3. A jornada de Enéas. Na Eneida de Virgílio,
o herói Enéas enfrentou Cérbero usando um bolo envenenado para adormecê-lo. Simbolismo: Cérbero representa a fronteira intransponível entre a vida e a morte. Seu papel como guardião do submundo mostra a ordem e o equilíbrio necessários entre os reinos dos vivos e dos mortos. A lenda de Garm vem da mitologia nórdica, onde ele é descrito como um enorme e feroz lobo, frequentemente associado ao guardião do portal do reino dos mortos, Elein, governado pela deusa El. Descrição: Garm é muitas vezes retratado como um cão ou lobo monstruoso, com a pelagem manchada de sangue. Ele guarda os portões de Elein e impede que os mortos escapem. Papel no Ragnar Kappa. Garm desempenha um papel crucial na profecia do Ragnar Kappa, o fim do mundo na mitologia nórdica. Durante essa batalha apocalíptica, ele se libertará de suas correntes e enfrentará o deus da guerra, Tr, em um combate mortal. Ambos morrerão no confronto, simbolizando a destruição e a renovação que o Ragnar Kappa traz. Comparações com Fenrir. Embora Fenrir seja mais famoso, Garm às vezes é confundido com ele. No entanto, Fenrir é o lobo destinado a devorar Odin durante o Ragnar Kappa, enquanto Garm é visto como o guardião de Elein. Simbolismo: Garm representa a selvageria e a inevitabilidade da morte. Ele também simboliza a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, um tema comum em várias mitologias. A lenda do Inugami vem do folclore japonês e está relacionada a espíritos caninos sobrenaturais. Esses seres são considerados uma forma de Ypsilanti, espíritos ou criaturas sobrenaturais, e são frequentemente vistos como protetores leais, mas também perigosos se provocados. Origem: a criação de um Inugami era ritualística e sombria. Disse que um cão fiel era enterrado ou deixado passar fome até a morte, enquanto seu mestre invocava desejos vingativos. O espírito do cão, tomado pelo sofrimento, tornava-se um Inugami, um espírito poderoso que obedecia fielmente ao seu mestre, mas com potencial para vingança. Aparência: o Inugami é descrito como um cão espiritual invisível, ou às vezes manifestado em forma canina. Em algumas representações, eles podem parecer híbridos entre cães e humanos. Funções e relacionamentos: protetores: o Inugami poderia proteger famílias e trazer prosperidade, desde que respeitado e bem tratado. Vingadores: se maltratado ou negligenciado, o espírito se voltava contra o próprio mestre, causando desgraças. Servos espirituais: alguns xamãs, especialmente na região de Shikoku, invocavam Inugamis para feitiçaria, cura ou maldições. Simbolismo: o Inugami representa a lealdade levada ao extremo e a linha tênue entre devoção e ressentimento. Ele também reflete o forte laço cultural entre humanos e cães no Japão, além da crença em espíritos que habitam o mundo natural. A lenda do chupacabra é um dos mitos modernos mais intrigantes da América Latina, com relatos também em partes dos Estados Unidos. O nome chupacabra significa literalmente sugador de cabras em espanhol, devido à característica principal atribuída ao ser: atacar e drenar o sangue de animais de fazenda, especialmente cabras. Origem: a primeira aparição documentada do chupacabra ocorreu em 1995, em Porto Rico, quando vários animais foram encontrados mortos com marcas de perfurações no corpo e completamente sem sangue. Desde então, histórias semelhantes surgiram em países como México, Brasil, Chile e até nos Estados Unidos da América. Descrição: a aparência do chupacabra varia de acordo com os relatos. Versão reptiliana: criatura bípede, com pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes, espinhos nas costas e uma aparência alienígena. Versão canina: um animal semelhante a um cão, sem pelos, com pele áspera, dentes afiados e comportamento agressivo. Explicações: há diversas teorias para a origem do mito. Fenômeno natural: alguns cientistas sugerem que os relatos podem ser causados por ataques de cães selvagens ou animais doentes, como coiotes infectados com sarna. Conspirações: alguns acreditam que o chupacabra é resultado de experimentos genéticos, ou até mesmo uma criatura extraterrestre. Psicologia coletiva: a lenda pode ter se espalhado como um caso de histeria coletiva, alimentada pela mídia e por testemunhos não verificados.
Simbolismo. O chupacabra simboliza o medo do desconhecido e a busca por explicações para fenômenos inexplicáveis, assim como outras criaturas folclóricas. Ele reflete questões culturais e ambientais da sociedade contemporânea. Você acredita que essa criatura possa ter uma base real ou acha que é apenas um mito? A lenda do lobisomem é uma das mais populares e antigas do folclore mundial, especialmente presente na Europa e nas Américas, incluindo o Brasil. O lobisomem é descrito como um homem que se transforma em lobo ou em uma criatura híbrida durante noites de lua cheia. Origem. Acredita-se que a lenda tenha surgido na Grécia Antiga, com histórias como a de Licaão, um rei que foi transformado em lobo por Zeus como punição por oferecer carne humana em sacrifício. A figura do lobisomem também aparece na Idade Média, quando o medo de bruxas e seres sobrenaturais era intenso. A lenda no Brasil. No folclore brasileiro, o lobisomem geralmente é descrito como um homem amaldiçoado, que se transforma em uma criatura bestial nas noites de lua cheia. Diz-se que a maldição recai sobre o sétimo filho homem de uma sequência de filhos do mesmo sexo, ou que alguém pode se tornar lobisomem ao ser mordido por outro. Como se defender? Algumas crenças populares indicam formas de se proteger. Usar armas de prata. Uma bala ou faca de prata seria mortal para o lobisomem. Rezar orações fortes. A fé religiosa é considerada uma barreira contra a criatura. Evitar sair à noite nas sextas-feiras de lua cheia. Simbolismo. O lobisomem representa a dualidade entre o homem e a fera, o controle versus o instinto selvagem. Ele simboliza também os medos primitivos da humanidade, como a perda de identidade e o contato com o sobrenatural. Você já ouviu alguma versão local dessa lenda? A lenda do Black Dog, cão negro, é um mito antigo e enigmático muito popular no folclore britânico, especialmente na Inglaterra. Essa criatura sobrenatural é frequentemente descrita como um enorme cão negro, com olhos brilhantes, geralmente vermelhos ou amarelos, associado a maus presságios, proteção espiritual ou manifestações fantasmagóricas. Características do Black Dog: enorme, muitas vezes maior que um cão comum, olhos que brilham intensamente, aparição silenciosa e misteriosa, desaparecendo sem deixar rastros. Frequentemente visto em estradas solitárias, cruzamentos, cemitérios ou locais assombrados. Significados na lenda. A interpretação do Black Dog varia conforme a região. Presságio de morte. Em algumas tradições, sua aparição antecede tragédias ou a morte de alguém. Protetor. Em outros lugares, ele é visto como um guardião espiritual, protegendo viajantes de perigos à noite. Espírito vingativo. Há relatos de cães negros que assombram aqueles que cometeram crimes ou injustiças. Versões regionais. Barghest e Yorkshire, um Black Dog que anuncia a morte. Black Shock East Anglia, um cão que aterroriza as estradas costeiras. Jitrashi Midlands, um espírito protetor que pode se manifestar como um cavalo, burro ou cão negro. Influências na cultura. A lenda inspirou obras literárias famosas, como O Cão dos Baskervilles de Arthur Conan Doyle, na série Sherlock Holmes. Simbolismo. O Black Dog pode simbolizar tanto o medo do desconhecido quanto a necessidade de proteção espiritual. Em momentos de vulnerabilidade, ele também reflete a ambivalência entre o bem e o mal nas crenças populares. Já tinha ouvido falar sobre ele antes? A lenda do cão infernal, também conhecida como Black Shock no folclore inglês, é uma história popular sobre um cão fantasmagórico, que assombra estradas rurais, cemitérios e florestas, descrito como um enorme cão negro, com olhos brilhantes, frequentemente vermelhos ou incandescentes. Essa criatura é associada a presságios de morte e desgraça. Variantes da lenda. Folclore britânico. No leste da Inglaterra, o Black Shock seria um guardião sobrenatural ou uma criatura maligna que aparece antes de tragédias. Algumas versões afirmam que ele protege os viajantes, enquanto outras dizem que avistar o cão traz azar mortal. Cão do inferno em outras culturas. Lendas semelhantes existem em outros países, como o Barghest no norte da Inglaterra e o Cadejo na América Central. No Brasil, histórias sobre o lobisomem ou cães amaldiçoados também fazem parte do imaginário popular. Aparições famosas. Um dos relatos mais conhecidos ocorreu em Blythburgh, Suffolk,
em 1577, quando um cão espectral teria invadido uma igreja durante uma tempestade, matando 2 pessoas e deixando marcas de queimadura nas portas da igreja que ainda seriam visíveis até hoje. Essa figura mítica continua inspirando contos, lendas urbanas, livros e filmes de terror. A lenda de Ortrus, ou Ortrus, vem da mitologia grega. Ele era um temível cão de 2 cabeças, com uma cauda de serpente, filho dos monstros Tifão e Equidna, os mesmos pais de criaturas como Cérbero e a Hidra de Lerna. Características e história. Ortrus era o guardião do rebanho de bois vermelhos do gigante Gerião, que vivia na distante ilha de Erítia. Ele é frequentemente descrito como feroz e invencível, mas não tão famoso quanto seu irmão Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo. O mito. Na 10ª de suas 12 tarefas, Hércules foi encarregado de capturar os bois de Gerião. Durante essa jornada, Hércules enfrentou Ortrus e o matou com um único golpe de sua clava. Após derrotar também Gerião, Hércules conseguiu levar os bois de volta, completando sua missão. Ortrus simboliza os perigos e desafios que guardam riquezas ou segredos preciosos, sendo um protótipo de muitos monstros guardiões em narrativas heróicas. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidades sobre alguma lenda que goste.